Olá, sejam todos bem-vindos ao Pod Noi, o podcast para você que busca se atualizar dos acontecimentos mais recentes. A Assembleia da ONU ocorre nesta terça-feira, 24 de setembro. Líderes mundiais participam do debate geral e o presidente Lula será o primeiro chefe de Estado a discursar. Mudanças climáticas e guerras devem estar entre os tópicos abordados pelo presidente. E a Justiça decretou nesta segunda-feira, 23 de setembro, a prisão do cantor sertanejo Gustavo Lima, em operação sobre casas de aposta e lavagem de dinheiro. E na área da mobilidade urbana, segundo o levantamento da Confederação Nacional do Transportes, os brasileiros estão usando menos transporte coletivo. As queixas mais comuns de quem depende do serviço são a falta de conforto, de horários e rotas flexíveis, além de viagens mais rápidas. A Academia Brasileira de Cinema escolheu Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, para disputar uma indicação ao Oscar 2025, na categoria de Melhor Filme Internacional. Ainda Estou Aqui pode ser assistido no Globoplay e conta com a história de Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, que foi deputado, caçado, sequestrado, torturado e assassinado pelo regime militar instalado pelo golpe de 1964. O filme foi inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal. E no sábado, o Rock in Rio teve o dia dedicado exclusivamente à música nacional, com apresentações de artistas como Ney Matogrosso, Carlinhos Brau e Ivete Sangalo. Pauta nos principais jornais nacionais nas últimas semanas, queimadas fazem Amazonas e Mato Grosso do Sul baterem recordes de emissão de gases que agravam o efeito estufa. E para falar com a gente um pouco sobre essa situação, trouxemos a Luana Rosa, ambientalista, bióloga, mestre em ambiente e sustentabilidade, doutoranda em desenvolvimento rural pela URGS e pesquisadora em mudanças climáticas e justiça socioambiental. Boa noite, Luana, tudo bem? Boa noite, tudo. Perfeito. Vemos ali, né, Luana, que as queimadas elas têm sido recorrentes no Brasil, a gente estava falando um pouco antes sobre isso. E no mundo também, nos últimos anos, a gente consegue ver essas cenas. Por vezes, elas são atribuídas erroneamente à seca, mas a gente tem visto que muitos desses incêndios, todos eles, são criminosos. Levando em consideração os dados que a gente tem, podemos dizer quais são os principais responsáveis pelas queimadas no Brasil atualmente, tanto no sentido de quem provoca elas, quanto quem dá brecha para que elas sejam provocadas, né? Sim. Bom, na verdade, esses incêndios, eles não são naturais, né? Porque, como eu estava falando antes, para que ocorra um incêndio desse tipo, se for natural, ele teria que ter sido ocasionado por um raio. Não foi o que aconteceu em nenhum desses lugares, né? Esses incêndios, eles foram provocados por ação humana e eles têm um culpado. Na verdade, são vários culpados, mas a gente pode nomear apenas por agronegócio, né? Então, são os grandes fazendeiros que estão colocando fogo nessas áreas, inclusive em áreas que não são privadas, são áreas da União, também justamente para poder atender o processo de grilagem, de que eles possam se apropriar dessas terras depois, porque são áreas que seriam destinadas para reforma agrária, destinadas para áreas de preservação permanente. Então, ao colocar fogo nessas áreas, né, facilita o processo de grilagem. E também estão colocando fogo dentro das suas próprias propriedades, né? Porque assim, ao colocar fogo dentro das suas propriedades, ao colocar fogo na faixa que é porque cada propriedade privada, ela precisa ter uma faixa de preservação. Então, obrigatoriamente, por lei, eles precisam ter essa área de preservação. Então, ao colocar fogo em tudo, essa área depois naturalmente vira tudo pastagem, né? Vira tudo para plantio de soja, para criação de gado, que é isso, na verdade, que o agronegócio tem feito no Brasil. Inclusive, algo que a gente precisa se atentar muito, porque tem acontecido essas queimadas, a gente está com os olhos bem abertos, né, com relação ao agronegócio, só que a gente também precisa se atentar e se preocupar que nesse ano de 2024 foi o ano do maior plano safra da história. Foram 400 bilhões de reais destinados para o agronegócio, contra apenas 76 bilhões destinados para a agricultura familiar. Então, a gente precisa realmente se preocupar, porque se o agronegócio está colocando fogo no país, eles estão tendo uma motivação maior ainda, porque eles estão recebendo verba para isso. Não que estejam recebendo verba para queimar, mas isso legitima esse processo também, né?
Sim, eles estão sendo financiados para que Isso. isso aconteça, né? Exatamente. E a gente estava conversando no off também que essas queimadas, elas, a parte de territorialidade, né? Então, tu queima, então tu não tem a delimitação. E tu também faz expandir essas terras e até terras que Exato. seriam preservadas, né? Como tu Sim, comentaste. exatamente. E a gente estava comentando antes também sobre a dificuldade de achar na mídia matéria sobre, né? Que a gente começou aqui no Sul, pelo menos, começamos a ter mais informações quando chegou na capital, né? Quando chegou em São Paulo. Mas notícias que desde maio, quando a gente estava sofrendo com a enchente, o país já estava queimando, né? Sim, exatamente. Bom, e é bem como a gente estava falando, né? Que essas queimadas, elas já ocorrem na Amazônia, não apenas desde maio, mas há muito tempo, há muitos anos. Essas queimadas vêm acontecendo na Amazônia. Isso, inclusive, está colocando, porque o desmatamento na Amazônia, ele já vem de longa data. E isso está colocando a Amazônia num ponto crucial de quase não retorno. A gente já está atingindo o ponto de não retorno através dessas queimadas. E, enfim, como a gente estava falando antes também, é sempre aquela questão, né? Mas a gente tem os nossos problemas aqui para se preocupar, vamos se preocupar lá com os problemas da Amazônia. Ficou bem claro e evidente agora, quando essa fumaça chegou até o sul, que os problemas da Amazônia também são os problemas do sul. Inclusive, quando não chega a chuva aqui no Rio Grande do Sul, que ela é vinda lá da Amazônia através dos rios aéreos, a gente percebe que o problema, sim, que a Amazônia tem essa relação direta com o Rio Grande do Sul. Inclusive, agora que os corredores aéreos viraram corredores de fumaça, né? Que os rios aéreos viraram corredores de fumaça. Então, isso acaba não chegando para nós na mídia até que atinja o centro do país, né? O centro financeiro do país, que é São Paulo. Então, quando chegou em São Paulo, aí o assunto chega aqui para nós, porque daí, quando é problema da Amazônia, é da Amazônia, mas quando é problema do Centro-Oeste, ali, quando é problema de São Paulo, aí é problema do Brasil. Isso se reflete também com a questão das enchentes. Quando é problema do Sul, é o problema do Sul. Quando é problema do Nordeste, Sim. quando é problema do Norte, aí é isso, né? Exatamente. Tu citaste também o Plano Safra, que foi o maior, né? E como isso contribui, né? A gente conversou um pouquinho sobre, mas a ausência, né, desse desmantelamento dos órgãos ambientais, enfim, como isso contribui, né? E favorece esse modelo de agronegócio que a gente tem hoje, né? Sim, a gente inclusive tem um sucateamento que vem acontecendo nos órgãos ambientais, é um sucateamento que acontece há longos anos. Então, esse sucateamento atrelado a uma bancada do agro que a gente tem hoje no Congresso, então elas acabam indo de encontro a esse caos que a gente está vivendo, né? Porque existem culpados, existem criminosos e não se está tendo acesso à justiça, né? Não se está tendo acesso de que esses criminosos sejam de fato culpabilizados para que não volte a acontecer. Porque o fato de a gente não ter um efetivo suficiente para conseguir combater as queimadas, para conseguir fazer uma fiscalização efetiva, mostra que os criminosos estão aí à solta, podendo queimar mais lugares e que, enfim, se esse ano tá desse jeito, se a gente não conseguir controlar, o ano que vem vai ser pior. E a gente já está atingindo um ponto de não retorno. Então, eu imagino o que vai acontecer no ano que vem, né? A gente já atingiu 1,5 graus de aumento na temperatura global. Esse era o limite que a gente poderia chegar. Então, de acordo com o relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, 1,5 graus, de acordo com os níveis pré-industriais, era o limite que a gente podia chegar. Porque se a gente chegar em 2 graus, simplesmente o mundo como a gente tem, ele não vai mais existir como ele é hoje. Só que isso se previa, lá em 2018, no relatório de 2018, se previa que entre os anos de 2030 e 2052, a gente talvez fosse atingir 1,5 graus. A gente está em 2024 e já está, inclusive, ultrapassando esse 1,5 graus. Então, tudo isso que a gente vem vivendo já está acontecendo. E acontecendo de forma muito rápida, inclusive. Porque há 2 anos atrás, as pessoas achavam que a pauta ambiental era algo para poucos, era uma pauta elitista, não era uma pauta que deveria ser levantada por todas as pessoas, porque tinham coisas mais importantes.
eu já vinha falando, há longos anos eu já venho dizendo que essa é uma pauta que tem que ser abraçada por todas as pessoas, porque a pauta ambiental, ela abarca todas as outras. Ela é a pauta prioritária, porque todas as outras pautas, seja economia, saúde, educação, tudo está atrelado a essa pauta ambiental. A gente pode ver, inclusive, o exemplo das enchentes que aconteceram aqui em maio. As escolas fecharam, a economia foi prejudicada, o transporte foi prejudicado, a saúde, então, nem se fala. Então, todos os setores foram afetados por conta de uma catástrofe ambiental. Então, a gente precisa abrir os olhos para enxergar que realmente é uma pauta de todos, só que tudo está acontecendo muito rápido, né? Começou com um ciclone de junho do ano passado e faz 1 ano e pouco que a gente está nesses sucessivos eventos climáticos extremos e está se agravando cada vez mais. Então, acho que está mais do que na hora das pessoas acordarem para entender que essa é uma pauta prioritária e que a gente precisa dar visibilidade para ela, né? E no intervalo de tempo cada vez mais curto, né? Isso, então, exatamente. Foi em novembro, daí agora em maio, né? Isso, a gente teve o primeiro ciclone em junho do ano passado, tivemos outro ciclone em setembro, aí mais uma enchente em novembro, aí agora em 2024 a gente teve outra enchente fora a seca do início do ano. Então, vai ser isso, períodos de seca, períodos de enchente, períodos de ciclones e infelizmente a gente vai viver um clima extremo a partir de agora. E tu citou também a bancada ruralista antes, Sim. né? Aqui no estado a gente também tem legislações que estão sendo flexibilizadas para áreas de preservação, para plantio de arroz, para desmatamento, enfim. Isso também vai ter um impacto agora, né? Enfim, porque essa legislação foi flexibilizada ainda no final do ano. Então, a gente vai ver os impactos disso mais grave ainda, né, aqui no estado. Sim, com certeza. A gente já está sentindo esses impactos eles vão se agravar. Na verdade, com relação, eu falei, né, desse 1,5 grau de aumento na temperatura planetária que a gente está vivendo e que está trazendo já diversos riscos, para a gente poder reverter esse quadro, um exemplo disso que para a gente poder reverter esse quadro, a gente teria que parar e zerar as emissões de gases de efeito estufa nesse momento. Aí eu pergunto, com essas queimadas no Brasil, com essa flexibilização da legislação ambiental, como que a gente vai zerar as emissões de gases de efeito estufa? Então, infelizmente, o prognóstico não é positivo. O nosso planeta ele ainda vai piorar muito. E a quem vai atingir? Os donos do agronegócio é que não vai atingir. Se a gente está ficando cada vez está aumentando mais o número de bilionários. Alguns anos atrás, a gente não falava em bilionários porque eles não existiam. E agora eles estão numa corrida para ver quem vai ser o primeiro trilionário. A partir do momento que nasceu o primeiro trilionário, a gente aqui, enfim, tá ferrado, né? Para não dizer outra palavra. E aí tem, agora, inclusive, né? A gente citou sobre as enchentes e já tem alerta de mais uma situação de grande volume de chuva no Rio Grande do Sul, né? Sim. Então, a gente acaba vendo 2 extremos. Tu citou ali o ponto de retorno, né, da Amazônia. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o que seria isso pra gente e tudo mais, pra gente entender melhor. Sim, o que é esse ponto de não retorno? Quando existe o desmatamento, a devastação ambiental, as queimadas, as secas, todos esses problemas que tem em um bioma, eles podem ser reversíveis até certo ponto. Quando atinge um limite de que não tem mais volta e não tem mais o que fazer, não importa, por mais que a gente mude totalmente as nossas ações, não vai mais voltar a ser do jeito que era. Então, é isso que a gente está tentando evitar, mas a gente já está chegando nesse ponto de não retorno. De que toda essa devastação que está sendo feita na Amazônia não tem mais como recuperar. Então agora deixa tudo acabar, já que não tem como... não tem como recuperar, mas tem como piorar, e muito. Sim. Então, e é o que está acontecendo, está piorando cada vez mais. E existe a possibilidade de a gente perder biomas no Brasil. O Pantanal está ameaçado, que tem se falado muito sobre isso nos jornais, de que o Pantanal está ameaçado por conta das queimadas, mas a gente estando aqui no Rio Grande do Sul, é importante se atentar,
para o Pampa, que é um bioma que nós temos aqui, só aqui, na metade sul do Brasil. Ele representa só 2% do território nacional e ele está severamente afetado. Existe só 36% da vegetação nativa do Pampa. E essas queimadas, elas também acontecem no Pampa. Principalmente porque é uma cultura, isso é cultura. O Dia do Fogo é uma cultura dos agropecuaristas, que se ensinou em algum momento a plantar daquele jeito porque era mais fácil e foi uma prática que se perpetuou. Só que hoje em dia ela é uma prática inadmissível, ela é nociva e ela é criminosa, mas se continua a fazer. E a gente vai perder o Pampa, a gente vai perder... imagina, o Brasil, que é o país com a maior biodiversidade do mundo, está andando a passos largos na destruição. Essa era até uma das próximas questões que ia ser citada ali. Vem atingindo, né? A gente vê que principalmente a parte norte, ela é muito atingida. Acredito também por ter uma cultura muito grande do agronegócio nessas partes do Brasil, né? Então, como isso impacta ali na biodiversidade, tanto na questão dos animais, tanto na questão que são muito afetados pelas queimadas, quanto a questão da vegetação, árvores nativas e tudo mais, que a gente vê, né, que tem uma preocupação, até inclusive do mundo, porque tem o fundo ali de proteção à Amazônia, né? Sim. Então, qual o impacto que tu vê ali que a gente realmente vai chegar num ponto que a gente não vai ter mais? Bom, inclusive se fala muito, né? Mas por que os outros países têm esse interesse na Amazônia? Eles têm interesse econômico na Amazônia. Não é bem essa a questão. O interesse do mundo na Amazônia é porque a Amazônia não só é o pulmão do planeta, como é o coração e todos os órgãos vitais do planeta. A Amazônia, ela foi plantada milhares de anos atrás por povos originários e ela foi plantada justamente para que ela servisse de todo esse ecossistema, esse bioma amazônico, ele serve de proteção para o mundo todo, porque ele impacta todo mundo. A Amazônia, ela é o centro do mundo. Então, se a Amazônia deixar de existir, todos os países de alguma forma vão ser afetados. E a gente aqui no Rio Grande do Sul vai ser severamente afetado porque a gente vai ter mais secas ainda. E aí, quando a gente tiver chuvas, vamos ter enchentes. Então, basicamente, é isso que vai acontecer se a Amazônia passar a não existir mais. É quase que uma reação em cadeia, né? Exatamente. Uma coisa leva a outra. E com relação às espécies também, nós ambientalistas, a gente sempre fala sobre a proteção das espécies e as pessoas não entendem essa relação, mas é uma cadeia, na verdade, porque uma espécie, seja vegetal, seja animal, uma espécie, ela depende da outra. As espécies, elas trabalham através de uma simbiose. Cada uma delas precisa da outra para compor esse ecossistema, para compor esse bioma. Então, elas trabalham em conjunto. A partir do momento que a gente perde uma espécie, que ela é extinta da face da Terra, a gente causa um desequilíbrio ambiental. E ao causar esse desequilíbrio, outra espécie vai se propagar mais, uma espécie invasora, e isso vai causando cada vez mais um equilíbrio, seja um desequilíbrio, seja de plantas exóticas ou de insetos, mas toda vez que a gente perde uma espécie, a gente aumenta esse desequilíbrio. E nessa questão da cadeia, a gente não, o ser humano não se enxerga que a gente faz parte dessa cadeia também, Sim, né? Exatamente. E a gente a gente se coloca sempre no topo dessa cadeia, como se a gente estivesse acima dela e a gente não faz parte dela, a gente domina essa cadeia. Na verdade, a gente não domina, a gente faz parte. A gente faz parte desse todo, nós somos uma peça dentro desse todo. E que depende de todo também, né? Exatamente, a gente depende desse ambiente equilibrado para poder existir. A prova é como a gente estava falando, a gente está sendo afetado por essa fumaça, está sendo afetado por tudo isso. Foi afetado pelas enchentes, está sendo afetado pela fumaça, pelas queimadas. Então, a gente sente o impacto das nossas ações. Elas estão sendo provocadas por nós e o ser humano é a única espécie que vai provocar sua própria extinção, né? A gente está caminhando rumo à sexta extinção em massa. A gente não vai acabar com o planeta, a gente vai acabar com a nossa existência no planeta. Exatamente.
o planeta vai continuar existindo. Exatamente. Talvez até melhor depois que a gente... Talvez não, Sim. né? Com certeza melhor depois que a gente sair daqui. Sim. Porque não vai ter mais gente para colocar fogo e tudo mais. Então, acho que o olhar do pessoal é muito voltado ao dinheiro. Mas se tu não tiver aqui no planeta Terra, se tu não tiver planeta Terra, não tem onde tu gastar o dinheiro, né? Sim. Então, eles ficam nessa de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Uma hora, né? Não vai ter mais. Sim. Por mais que eles estudem a vida em outro planeta ou que achem que simplesmente é subir num foguete e ir para Marte, Marte não é habitável. Então, não existe planeta B de fato. E a realidade é diferente para as classes, né? Então, a Sim. classe mais pobre vai ser a que mais vai sofrer. E a questão das enchentes também tá ligada, né? A gente retorna de novo nessa pauta, porque também foram as classes mais baixas que sofreram, que moram em área de risco, né? Sim. Então, E isso é a justiça socioambiental que eu pesquiso, né? Porque as áreas mais afetadas são sempre as áreas periféricas, com populações periféricas, majoritariamente população negra, população que sofre racismo ambiental. Também, dentro do meu estudo, eu tenho percebido que as mulheres sofrem mais esses impactos. Então, os lugares onde em maio, a gente participou, né, de uma ação aqui em Novo Hamburgo, da Rede de Solidariedade, e as mulheres foram massivamente as que mais procuraram ajuda, mas pediram ajuda porque a sobrecarga cai sobre elas também. Porque normalmente são mães solo, né, de áreas periféricas e que perderam simplesmente tudo. Com muitos filhos em casa, perderam tudo, enquanto tiveram pessoas na cidade que sequer perceberam que isso aconteceu. Porque para muita gente em Novo Hamburgo, a vida continuou normalmente. Sabiam que tinha dado uma enchente, que tinha acontecido alguma coisa, mas tem pessoas que sequer consideraram uma tragédia. Então, tem gente, não, mas não chegou a ser uma tragédia. Imagina, 95% do estado afetado, né? 95% do Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água. Então, o Rio Grande do Sul virou, de fato, um grande rio em maio de 2024. Então, foi a maior tragédia que nós tivemos. Então, a gente está vivendo um colapso climático. E isso aqui em Novo Hamburgo ficou muito claro, porque a gente saía das áreas que foram afetadas e andava no centro, a cidade não parou, tá tudo acontecendo, então era uma sensação estranha que nos causava, porque a gente vinha de um lugar tão devastado, tão triste, tão, nossa, terrível, e daí a gente vinha as pessoas comprando nas lojas, tipo, passeando, parecia outro mundo, né? Sim. Então, a falta de empatia, enfim, não sei se a empatia ainda é a palavra certa, ou acho que é o próprio racismo, acho que é racismo ambiental mesmo, né? Porque essas são as áreas que foram mais afetadas, que nem tu falaste, são as áreas mais de periferia aqui no município e em outros municípios ao redor também, né? Foram áreas bem periféricas mesmo, porque foi a Santo Afonso, que é divisa com São Leopoldo, e Canudos, que é divisa com Campo Bom. Então, as áreas bem à margem da cidade foram severamente afetadas, enquanto os bairros mais centrais sequer perceberam o que estava acontecendo. Uma questão aqui, tu cita muito esse ponto de não retorno e tudo mais. Existem hoje uma série, uma lista talvez, de ações que a gente ainda pode tomar. Claro, a gente é muito pequeno frente a tudo que está acontecendo, né? Infelizmente, o agronegócio tem muito mais poder. Então, mas existe alguma ação, pelo menos, que a gente possa tomar para conseguir, pelo menos, tentar melhorar a qualidade, tentar atrasar o fim do mundo, digamos assim, né? Sim. Que é para onde a gente está caminhando. Sim. Bom, esse trabalho que vocês estão fazendo já é algo importantíssimo nessa questão, né? O Krenak fala no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que enquanto a gente estiver contando histórias, a gente está adiando o fim do mundo. E é, de fato, uma grande solução contar histórias. Por que o contar histórias? A gente vive na era da tecnologia e a informação, ela anda junto com a desinformação. A gente está tendo cada vez mais desinformação, então é importante que a gente corra nesse contrafluxo também com informação, porque enquanto as pessoas não souberem o que está acontecendo, elas vão achar que está tudo bem. Só que quanto mais a informação com conteúdo de veracidade, com conteúdo que foi embasado em fontes seguras, chegar até as pessoas, a gente está fazendo um baita de um trabalho.
Então, quem está causando esse grande impacto é o agronegócio. A gente precisa cobrar. Como é que a gente cobra? Através do poder público. Só que como que a gente cobra o poder público também? A gente precisa de informação. Então, para que as pessoas saibam o que está acontecendo para poder cobrar, elas precisam de uma informação correta. Então, esse é um trabalho fundamental. Parabenizo vocês, gurias, porque é um baita trabalho e muito necessário nos tempos que a gente vive, né? Porque a gente está vivendo no tempo das catástrofes e cada vez vai piorar mais. Então, a gente precisa de cada vez mais acesso à informação, a informação correta, né? A catástrofe também passa pela informação, né? Exato. Porque a gente estava para pesquisar, para a gente fazer essa conversa, a gente comentou antes como foi difícil achar conteúdo sobre isso. Então, as mídias independentes, quando a gente faz uma pesquisa no Google, enfim, e outros sites de busca também são, né, difícil de conseguir acessar. Então, porque a gente faz toda parte de um sistema que é financiado pelo agronegócio, ou tem benefícios com isso, né? Então, a comunicação também acho que é a estratégia fundamental para isso, né? E eu acho que fica muito mais difícil quando a maior rede de jornalismo do Brasil tem um slogan que é agrotech, agropop. Sim. Então, querendo ou não, eles estão incentivando isso, né? Porque eles, em primeiro lugar, eles não... Enquanto o agro for parceiro comercial deles, e é um dos grandes, se não o maior parceiro comercial deles, e não só deles, também outras mídias grandes. Eu acho que vai ser muito difícil, então o que a Gabi cita é muito importante. A questão do jornalismo independente, que esse sim, né? De fato, o agro não tem interesse no jornalismo independente, assim como o jornalismo independente não tem interesse no agro. A gente não é interessado um pelo outro, então não tem, né? Não tem esse encontro de informações. A gente consegue achar, inclusive, a gente incentiva o consumo de jornalismo independente. Não só jornalismo independente, também tem jornalistas que, apesar, né, de trabalharem para grandes mídias, eles se preocupam com isso, pelo menos demonstram estar preocupados. Então, consumir informação que, de fato, traga, né, agregue alguma coisa. Porque eu acho que tá bem difícil mesmo. Como eu disse anteriormente, a gente estava conversando anteriormente, eu mesma tenho uma amiga que mora no Norte e eu só fiquei sabendo disso por ter uma amiga que mora no Norte. Porque o Norte, ele não tá dentro das pautas. O que tá dentro das pautas, assim, a primeira grande cobertura das queimadas que a gente teve foi quando queimou Ribeirão Preto. Exato. Foi aquelas imagens, assim, totalmente chocantes do fogo na beira da estrada. Então, realmente, além de consumir jornalismo independente que fujam das áreas do Sudeste. Vão para o Norte, vão para o Sul, vão para o Nordeste. Porque esses têm o embasamento para falar, porque eles estão lá, eles vivem isso. E eles são os primeiros impactados. A gente vai ser impactado depois, mas eles sofrem os primeiros impactos, né? Então, eu acho que é fundamental isso realmente que tu falou. A informação, né? Enquanto tiver informação, enquanto tiver uma alma ali para falar alguma coisa, pelo menos, né, a gente morre lutando, pelo menos. É isso. Enquanto houver essa informação, a gente está adiando o fim do mundo, né? E pautas, além das queimadas, das enchentes, da seca, o massacre também indígena, que também não é pautado pela mídia, né? Sim. Então é outro problema. Eu quero deixar aqui uma recomendação também de um jornalismo independente, que é o Suma Uma, que é o jornalismo do centro do mundo, que é feito por majoritariamente indígenas, né? Que fala e pauta muito essa questão da legislação, a questão da flexibilização, né? E um incentivo aí do agronegócio também, queria deixar registrado. Perfeito, então. Luana, tem alguma coisa a acrescentar pra gente? Bom, na boa indicação da Suma Uma, inclusive a Eliane Brum é uma das pessoas, aqui, gaúcha, do Rio Grande do Sul, que está lá no Norte fazendo um baita de um trabalho, né? Então, é isso, né? Que a minha sugestão é que consuma informação em fontes adequadas, em fontes que sejam verificadas, porque a gente está na era do TikTok, que é tudo muito rápido, que a informação chega e daqui a 2 minutos já chega outra informação, mas que a gente tenha, né, o discernimento de pesquisar a fonte sempre. Então, consumir jornalismo independente, mas pesquisar a fonte, ir atrás. Porque quando a gente pesquisa a fonte, pesquisa de onde veio, a gente acessa mais informação. E se a gente não acessa a informação, como foi o caso do que vocês citaram, a gente pensa,
por que não existe a informação? Então, isso vai te instigando a querer ir procurar. A gente precisa trazer de volta a curiosidade que a gente está cada vez mais perdendo por consumir conteúdo pronto. A curiosidade, né? A gente, muito nessa era, os conteúdos vêm, passam, né? Também o tempo de durabilidade de uma notícia. Tipo, uma semana a notícia ela é manchete e depois passa, só que a vida dessas pessoas ainda seguem sendo afetadas, né? E isso a gente tem na enchente. Tipo, até hoje as pessoas, né? Mesmo que se passaram 4 meses depois, tipo, ainda tem os impactos, né? Só que isso já não é mais falado. Então, Exatamente. a gente não vive nesse consumo instantâneo, né? Sim. A nossa vida, ela tem um ritmo próprio. Sim. Então, a gente precisa ter essa reflexão também, né? Legal, então. A gente te agradece, Luana, por tirar um tempinho para vir aqui falar com a gente ali da tua agenda. Realmente é um assunto fundamental e que precisa de mais visibilidade. E eu quero agradecer também a Luana, né, uma ambientalista aqui de Novo Hamburgo, então a gente tem muito orgulho, né, de estar pessoas pesquisando na área, enfim, incentivar isso é sempre fundamental e abrir esses espaços sempre que a gente pode para tratar desse tema. Então a gente agradece também quem acompanhou até aqui, quem ouviu, quem está assistindo. E a gente tem os agradecimentos ao Rinaldo, que nos auxiliou ali com a produção do podcast, a apresentação de Nicole Lemos E Gabriele Soares. Orientado pelo professor Marcos Santuário para a disciplina de Expo Mídias Sonoras. Então tá, até mais, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.